Bom dia a todos. Essa é a nossa 14ª reunião do grupo de estudos que está estudando essa obra do Emmanuel, que é um livro há 2000 anos. Na semana passada nós estávamos no capítulo 4, né, titulado Na Galileia, e o Públio e a família já haviam mudado lá para Cafarnaum, né, e o Públio e o Sulpício estavam conversando sobre Jesus, né? O Sulpício estava relatando, né, aspectos de Jesus, né, que quando ele, às vezes que ele foi lá e ficou escutando as palestras de Jesus, ele sentia um não sei o que, né? Ele sentia algo diferente, que ele ficava como, né, como que embevecido, ele não sabia explicar o jeito que ele se sentia ali, mas ele se sentia atraído por ficar prestando atenção naquela pessoa, né? Tinha alguma coisa que ele definiu como não sei o que, né? Então, depois deles conversarem sobre esses aspectos aí de Jesus, né, aí a conversa continua e aí Sulpício começa a relatar como que a população percebe Jesus, né? Para isso, para o Públio era importante, né? Como ele era um senador romano, era importante entender como que a população percebia isso. Então, o pior, todavia, rematou Sulpício, emprestando grave entono às palavras, né? Um grave peso, né? E mostrando assim uma questão de soberba também. É que esse homem singular, com esses princípios de um novo reino, avulta na mentalidade popular como um príncipe surgido para reivindicar prerrogativas e direitos dos judeus, dos quais talvez queira assumir a direção algum dia. Então, ele está falando, olha, para o povo ele é esse príncipe que quer uma coisa, né, que vai ter vai criar esse reino diferente, né? Ele fala o reino de Deus, que as pessoas não conseguem compreender, né? E que foi o grande motivo de Judas ter feito o que fez, né? Porque Judas não havia compreendido exatamente esse reino de Deus, que é um reino que mora dentro dos nossos corações, né? Não é um reino que é palpável, né? Um reino que vai se materializar na terra, efetivamente, né? E quando ele acabou fazendo o que ele fez, foi justamente isso, né? Como ele não tinha percebido exatamente isso, ele tomou aquela atitude no sentido assim de falar, olha, agora Jesus vai ter que dar um jeito de fazer esse reino prosperar aqui na terra, né? E parar de ficar só falando, né? E aí as coisas não saíram do jeito que ele tinha planejado, né? Então acho que esse ponto, né, que é importante, né, que esse reino de Deus nunca vai acontecer aqui na Terra, né? Ele vai acontecer dentro dos nossos corações. Comentários? Que providência adotam as autoridades da Galileia no exame dessas ideias revolucionárias? Indagou o senador com maior interesse. Aparecem já os primeiros indícios de reação por parte dos elementos mais ligados a Antipas, que era o rei, né, o rei local, né? Algum dia, quando passei por Tiberíades, notei que se formavam algumas correntes de opinião, no sentido de levar o assunto à consideração das autoridades. Bem se vê, exclamou o senador, que se trata de simples homem do povo,
a quem o fanatismo dos templos judaicos encheu de pruridos, né? Como se fosse uma coisa que te dá uma coceira, que te causa alergia, de reivindicações injustificáveis. Suponho que a autoridade administrativa nada tenha a recear de semelhante pregador, mestre de uma humildade e fraternidade incompatíveis com as conquistas contemporâneas. Por outro lado, ao ouvir de tua boca a descrição dos teus feitos, sinto que esse homem não pode ser criatura tão vulgar como vimos supondo. Então, se de um lado o Sulpício avaliava que ele não era um perigo, porque ele sempre falava desse reino, né? Mas era um reino que era imaterial realmente, era um reino só que as pessoas não compreendiam, né? Mas Jesus nunca deu nenhuma indicação de que esse reino seria aqui na Terra, né? Então, nesse sentido, não teria problema para eles, né? Não afetaria os romanos, né? Mas, por outro lado, né, ele estava mexendo com muitas da forma com que as pessoas acabavam interpretando tudo aquilo, né? E isso era uma questão que deveria preocupar as autoridades, né? Comentários sobre esse ponto? Desejarias conhecê-lo mais de perto? Perguntou Sulpício, atencioso. De modo algum, respondeu Públio, alardeando superioridade. Tal cometimento de minha parte viria a quebrar a compostura dos deveres que me competem como homem de Estado, desmoralizando-se a minha autoridade perante o povo. Aliás, considero que os sacerdotes e pregadores da Palestina deveriam fazer estágios de trabalho e de estudo na sede do governo imperial, a fim de renovar-se esse espírito de profetismo que aqui se observa em toda parte. Em contato com o progresso de Roma, haveriam de reformar suas concepções íntimas acerca da vida, da sociedade, da religião e da política. Então aqui ele foi absolutamente, né, ele queria mostrar que o jeito de Roma deveria ser seguido, né, e que se ele se dirigisse a essa pessoa, ele estaria quebrando toda essa casca, né, que é esse jeito de Roma, né, e se mostrando lá perante essa pessoa que não tinha nada de romano, né? Então ele falava assim, não posso desmoralizar minha autoridade, né? Isso naquele jantar, né, que estiveram lá na casa de Pilatos, o Pilatos também já tinha falado isso para o Sulpício, né, que ele não deveria ter nem parado para assistir lá as pregações de Jesus, porque o fato de um oficial romano fazer isso já acabava dando uma credibilidade maior para o que Jesus estava falando, né? Então eles não queriam, em hipótese alguma, fazer isso. Comentários? Então, agora vai mudar um pouco o assunto, né? E aí vai ter a conversa da Lívia com a Ana. Ana é aquela serviçal, né, que eles contrataram lá quando eles estavam em Jerusalém, né? Ela não veio de Roma, como a maioria das serviçais lá da casa do Públio e da Lívia, e aí, lá em Roma, lá em Jerusalém, eles contrataram duas. Uma delas é a Ana, a outra é a Semele, que daqui a pouco vai entrar mais na história também.
Enquanto os dois mantêm essa palestra sobre a personalidade e os ensinos do Mestre de Nazaré, penetremos no interior da casa. No quarto da doentinha, vamos encontrar Lívia e Ana pensando as feridas que cobriam a epiderme da pequenina enferma, agora transformadas em uma só úlcera generalizada, numa só ferida generalizada. Ana, coração bondoso e meigo, pouco mais velha que sua senhora, se havia se transformada em companheira predileta no círculo de seus afazeres domésticos. Naquele deserto de corações, era naquela serva inteligente e afetuosa que a alma sensível de Lívia encontrara um oásis para as confidências e lutas de cada dia. Ah, senhora, exclamava a serva com sincero carinho a lhe transparecer dos olhos e dos gestos. Guardo no coração profunda fé nos milagres do Mestre, acreditando mesmo que, se levássemos essa criança para receber a bênção de suas mãos, sarariam as chagas a ela e ela ressurgiria para o seu amor maternal. Quem sabe? Então, aqui ele fala de fé, né? E ontem eu estava estudando o... Pessoal, mudou aí o texto agora? Agora está um texto sobre fé? Tem 354, 355? Só confirmem para mim se vocês estão vendo. Está aparecendo, Paulo. Então tá bom. Sim. Sim. Desculpa. Então, eu estava estudando esse livro aqui, e é o livro O Consolador, né? Também do Emmanuel. E aí ele faz... O Chico, né, fez perguntas, né, para ele e ele foi respondendo, né? Então, pergunta 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, achei importante esse fato, né? Ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, não mais dizer eu creio, mas eu sei, com todos os valores da razão tocados pelo sentimento. Ou seja, então tem razão e sentimento no meio. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime, então, a certeza na assistência de Deus. Então é o eu sei, né, colocado em prática. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, a gente vai continuar enfrentando as lutas, mas a gente vai ter a confiança de que essas lutas e esses problemas, a gente tem sempre esse amparo, né? Então, esse é um aspecto da fé.
Aí ele continua. Será fé acreditar sem raciocínio? Né? Então, mas vamos ver o outro aspecto. Acreditar é uma expressão de crença, dentro do qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, quando você fala, né, eu creio, eu acredito, só está começando a parte da fé. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Aqui eles tinham falado, né, da razão e do sentimento. Do sentimento e do raciocínio. Para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios. Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, a fé tem duas questões, né? Esse sentimento, essa confiança de que a gente está sendo ajudado, né? Mas também a gente precisa raciocinar, pensar, tomar as nossas atitudes, né? Então, a gente não pode ficar só aguardando o que vem, né, desse auxílio, né? A gente tem que colocar, né, o nosso esforço em prática, né, e com raciocínio, né? Aí eu queria ver se vocês têm algum comentário sobre essa questão aí da fé. Paulo? Oi, pode falar. Eu acho que eu não vejo raciocínio na fé, eu só vejo sentimento. Então, eu não vejo assim você pensar na fé, eu acho que você sente. É uma coisa dentro do amor. Não sei, não consigo ver raciocínio, assim, pensamento, sabe? Não consigo. Acho que é uma coisa, assim, é uma coisa abstrata que você sente. Usado, né? Assim que eu vi. Eu gostava de... Pode falar. Posso só responder para a Regina, Roseli? Tá. Só um segundinho? Tá. Aí depois a Angélica também quer falar. Tem bastante gente na fila, fica tranquila. Uhum. Então, Regina, eu gosto de brincar, né? Que quando eu comecei a estudar espiritismo lá no Noel, né? A minha fé num momento começou a aumentar, cada vez eu tinha mais, né? E aí depois eu comecei a ver que essa lei de Deus, né, ela é tão perfeita, né, que aí eu gosto de brincar que a fé começou a diminuir, né? Porque fala, não, as coisas vão sair certas, né? É só eu fazer a minha parte, entendeu? E aí chegou um outro momento em que a fé voltou a aumentar, né? Eu acho que é essa questão aí desse raciocínio, né? Eu acho que é a hora que eu comecei a perceber, e aí tudo que eu olho, se eu penso em alguma coisa, né? Isso está ligado a essa fé, né? E essas coisas estão sempre muito amarradas, né? Então eu acho que isso é um movimento natural, né? De você falar, para mim está só ligado ao sentimento, né? Eu não sei explicar, entendeu? Mas eu passei por essa coisa também, como você, entendeu? Que está ligado ao sentimento. E aí, ultimamente, continuo estudando, né? E aí sempre aparece essa questão, né? E até Kardec falava que o espiritismo é a fé raciocinada, né? Então a gente precisa
começar, a gente não pode fazer as coisas porque a gente acredita que alguém vai nos ajudar. A gente tem que fazer as coisas, né? Tudo, esse sentimento que a gente tem, né? Como o Sulpício tinha quando ele estava perto de Jesus, né? Ele tinha esse sentimento, ele não conseguia nem explicar, era um não sei o quê. Mas isso tem que se transformar em atitudes, né? Essas nossas atitudes a gente só consegue ter se a gente pensar nelas, né? A gente não pode sair tendo atitudes sem pensar. A gente tem que pensar também, né? A gente tem que raciocinar para pensar qual que é a melhor atitude. Então, acho que esse é um processo. Eu não sei explicar exatamente, entendeu? Mas eu tive essa oscilação, assim, no sentido de ter mais fé, menos fé, mais fé, entendeu? Assim, eu acho que essa questão, até eu conseguir entender, né, ligar o raciocínio, né, com a fé, né? Acho que é um trabalho muito grande ainda, que eu estou só no começo. Minha mãe era assim, meus pais eram muito religiosos, né? E a minha mãe entendia muito de Bíblia. E não que ela era beata, de jeito nenhum. Mas ela tinha uma fé que acho que ela conseguiu, tanto ela como meu pai, ligada à Nossa Senhora Aparecida. Meu Deus do céu. Era impressionante como ele amava. E a minha mãe com os santinhos dela, que eles eram bastante intuitivos também. Só que eles não sabiam, né? E não sei se é porque minha mãe passou muito isso para nós, sabe? Ela tinha tanta fé nas coisas que você nem imagina. Uma positividade, sabe? Então, acho que é isso. Acho que é por isso que não passou ainda por ela assim, mas eu vou pensar nisso. Porque eu, às vezes, vou pensar, porque, às vezes, assim, eu tenho muitas atitudes, até exageradas, e às vezes eu dou com os burros na água, sabe? Então, eu quero fazer, eu quero ajudar o outro, ajudar. Às vezes, a pessoa que está do meu lado eu nem conheço, ela fala, eu já quero ajudar, já quero. Aí eu falo, não, acho que agora você tem razão. Acho que talvez eu preciso pensar um pouco mais antes de fazer certas coisas. Legal, obrigada. De nada. Legal, gostei, obrigada. Roseli? Oi, Paulo. Para mim, a fé realmente está ligado muito... Ai, desculpa, passou uma moto. Está muito ligado ao crer, como diz aí, ao ato de crer. E nós não podemos ter uma fé cega, com todo respeito, principalmente o que a colega acabou de colocar. Não é porque os nossos pais, ou os nossos professores, ou algum parente, ou algum amigo, nos colocou esse conceito que devemos mergulhar de cabeça e acreditar sem contestar e principalmente sem raciocinar. Eles têm a fé deles, nós temos que procurar a nossa. E nós temos que procurar compreender esse sentido de fé, esse sentimento, né? E ele tem que ser, sim, raciocinado. Por quê? Jesus mesmo falou, a Bíblia está cansada de apontar isso para nós. Ao longo da vida, sempre existiram os falsos profetas e que acabaram rebanhando um número de fiéis muito grandes e acabaram até levando eles a cometerem atos assim insanos. Vocês se recordam de um acontecimento que houve nos Estados Unidos, que um profeta, eu já não lembro mais o nome dele, mas levou centenas de pessoas a cometerem um suicídio coletivo? Vocês se recordam disso? Foi um ato de fé. Vocês concordam comigo? Que todos eles tinham fé no que aquele profeta, entre aspas, pregou para eles? Quer dizer, não houve aí realmente um raciocínio, né? Uma análise profunda do que estava sendo dito a eles, né? Então, nós temos a obrigação, nós que somos já frequentadores de uma casa de luz, né? Que estudamos em cima
do Evangelho de Jesus, apesar que me considero ainda principiante, ainda estou no ciclo básico, mas a gente tem a obrigação de pelo menos tentar raciocinar esse sentimento. Porque se formos seguidos só pelo sentimento, pelo coração, tá? Nós podemos cometer alguns enganos, sim. Então, nós precisamos ter essa fé raciocinada. Essa é a minha opinião. Não sei se eu consegui passar para vocês o meu conceito, mas é isso. Obrigado, Roseli. Angélica? Roseli, para mim, o coração, ele é mais, não é esperto, ele sabe muito mais do que o raciocínio. Não sei se a palavra certa é isso, mas quando você é guiado pelo coração, você acerta muito. Dificilmente você erra. O raciocínio, ele já tem um pouco daquilo que você vive no teu meio, no teu dia. O raciocínio é muito influenciável. Concorda comigo que aquelas pessoas que cometeram suicídio foram pelo coração, meu amor? Posso falar? Sim, concordo sim, com certeza. Mas era um momento deles, era aquilo que eles estavam sentindo. Agora, para a gente foi errado, para eles foi? Não. Oi, posso falar? Pode, Angélica, pode ir. Ouvindo tudo que foi falado, eu acho que essa questão, essa discussão aí sobre coração, razão, né? Eu acho que o texto, ele abarca muito bem. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio entre essas duas coisas, e as duas coisas andam junto, né? Eu não considero que nenhuma das duas seja mais importante que a outra, porque acho que as duas justamente caminham nesse sentido, né? Porque tanto o coração como a razão, tudo depende do que nos move, né? Acho que depende daquilo que passa no nosso pensamento e aquilo que passa nas nossas intenções. Eu acho que tem a ver muito com aquela questão de sintonia, né? E o caso que a Roseli mencionou é o caso do Jim Jones lá. E eu acho que isso a gente tem que compreender que, mesmo na questão da fé, cada um tem um entendimento e segue um padrão evolutivo, como a gente segue na questão do desenvolvimento moral, né? Isso é uma questão de entendimento. Acho que com o tempo a gente vai aprendendo a raciocinar, né? A entender, tirar um pouco dos nossos automatismos, porque acho que tem muitas coisas que em determinados momentos da vida nós fazemos por dever que eu digo no sentido de obrigação, né? Então, inicialmente a gente pode começar fazendo bem ou fazendo as coisas certas, porque a lei coloca isso, porque a sociedade nos estabelece, porque os nossos pais nos ensinaram, né? Eu acho que é um processo, né? Então, assim, inicialmente a gente pode ser conduzido por essas atitudes, mas acho que com o tempo, com o nosso questionamento, a gente vai percebendo que isso aos poucos vai se tornando voluntário. A gente começa a mobilizar justamente a nossa razão e o nosso coração para tomar essas decisões de maneira mais consciente, né? A gente para de fazer simplesmente porque a lei nos obriga ou porque a sociedade nos impõe determinadas leis, mas a gente passa a fazer porque é o certo, né? E acho que a fé passa por esse crivo também, né? E eu vejo também como uma coisa que vai evoluindo. Acho que eu entendo esse processo de questionamento que todo mundo passa, que eu acho que é importante. É o que a gente já comentou sobre a questão do conflito, né?
e que o Fiore colocou tão bem entre a gente ficar entre o conveniente e os valores morais, né? E a questão da fé, eu acho que ela, de fato, ela é uma coisa difícil de explicar, né? De verbalizar, e aí, dando um relato da pessoal aí, né? É curioso, assim, eu sempre, desde pequena, de fato, eu sempre fui muito voltada à questão da fé. Acho que tem, assim, meus pais nunca foram muito religiosos, mas eles nunca deixaram de ter isso dentro de casa, até porque nos colocaram eu fui criada numa escola de freiras, né, de freiras franciscanas, então acho que isso ajudou a mobilizar algo que já existia dentro de mim, porque eu me lembro de questionar, eu sempre fui muito questionadora, comecei a fazer catecismo e já questionava muito, né, no próprio catecismo, e desde então eu sempre venho me questionando, né, acho que não da questão de como a vida acontece, assim, óbvio, acho que a cada momento que a gente passa por esses questionamentos, né, isso, eu não consigo ver os questionamentos estarem separados da fé, porque eu acho que é uma coisa minha mesmo, assim, eu nunca consegui ver isso. Para mim, as duas coisas eram muito casadas, então, quando eu questionava, como eu fui criada no catolicismo, quando eu questionava sobre pecado, entre aspas, né, eu olhava e falava assim, como é que pode ser pecado? Às vezes o pessoal colocava determinadas coisas em questão, e eu sempre questionava assim, mas se Deus permitiu o desenvolvimento disso, como é que pode ser pecado? Aí eu fazia a reflexão e chegava ao ponto, não, a coisa não é pecado, pecado é o pecado, entre aspas, né? Incorreto é a forma como as pessoas se utilizam das coisas do mundo, né? Então eu sempre fiz esse exercício e eu consigo, acho que entender, como eu já convivi com tantas pessoas diferentes, com fés diferentes, porque acho que nessa busca de entender as diferentes religiões, e aí passa justamente por esses movimentos que são mais extremistas, que a Roseli comentou, né? Eu sempre procurei entender muito, e era mais nova, e eu ia... Já fui em casa de umbanda, já fui em budismo, já fui nas várias versões da própria igreja e tal, porque acho que a gente tem que entender os mecanismos, o que move as pessoas, né? E eu passei a entender que isso é um estado muito pessoal, né? A questão da fé que cada um traz. E eu acho que é um momento que cada um vai passar por esses questionamentos, e eu acho que com o tempo a gente vai passar justamente a fazer as coisas, não porque simplesmente é o certo, mas é porque nós temos vontade de seguir aquele caminho, né? Então acho que esse caminho do bem passa de fato pelo raciocínio, porque a gente não pode se deixar conduzir pelos nossos automatismos, ou pelo hábito, pelo simples hábito, né? Porque aí a decisão não é uma decisão voluntária. Então acho que a gente passa sim por isso e faz parte da evolução. Eu entendo dessa forma, né? Não consigo de fato separar fé e razão. Fiore? Posso falar? Pode. É assim, eu vejo que a fé raciocinada, ela, em poucas palavras para mim, é assim: primeiro, você confiar em Deus, né? Existe um Deus, você não está sozinho. E você estudar, trabalhar e praticar o bem, ou seja, ajudar, isso vai fazer com que você supere os seus próprios obstáculos que a vida vai te trazer como aprendizado. Essa é a diferença, na minha opinião, da fé raciocinada e a fé cega, que a Roseli colocou bem. A Anchega também mencionou aquele falso profeta na época que levou a pessoas
sem essa fé raciocinada. Eles estavam imbuídos de uma fé cega, que levaram a cometer um ato de abreviação da vida sem o menor sentido, né? Então, a fé raciocinada, estudando, fazendo autoconhecimento, me mostraram, e faz sentido, que se você estudar, trabalhar e ajudar, você supera seus obstáculos. Entendeu? Então, são 3 verbos que eu acho que a gente tem que ter na nossa vida, né? E tentar fazer o melhor possível dos 3. Eu sei que não é fácil, né? É sempre desafiador, né? A vida é desafiadora. Então, mas é isso, a fé raciocinada, para mim, tem que fazer sentido. Você não pode, porque uma pessoa fala determinada coisa, como a Angélica falou agora, de repente você para pensar, puxa, mas não faz sentido isso que eu estou escutando. Eu não vejo dessa forma. Ou seja, você já está raciocinando, entendeu? Você já está refletindo sobre aquilo. Se aquilo te fizer bem, você falar, faz sentido. Tá bom, vamos fazer aí um estudo, vamos fazer uma imersão e ver se realmente o que ele falou faz sentido para a gente, entendeu? Eu vejo assim, a fé raciocinada para mim é isso. Mais comentários? Vocês já voltaram a ver o texto há 2000 anos? Sim. Tá, obrigado. Então vou continuar. Infelizmente, respondeu Lívia com ponderação e tristeza, eu não me atreveria a lembrar essa providência, consciente de que Públio haveria de recusá-la, dada a nossa posição social. Mas, francamente, desejaria ver esse homem caridoso e extraordinário, de que sempre me falas. Então, a Lívia decidiu que ela não queria arranjar mais esse problema com o Públio, né? Eles já estavam vivendo outros problemas e ela não queria colocar mais um nessa lista de problemas, né? Ainda no sábado, senhora, respondeu a serva, animada pelas palavras de simpatia que acabava de ouvir. O profeta de Nazaré recebeu nos braços numerosas crianças. Ao sair da barca de Simão, nós o esperávamos em massa, para lhe beber os ensinos consoladores. Precipitamo-nos, né? Foram todos rapidamente sobre ele, ansiosos todos de receber ao mesmo tempo os sagrados eflúvios, as emanações, aquela energia de sua presença confortadora. Mas nesse dia muitas mães compareceram à prédica, né, ao sermão, aquelas conversas, conduzindo os filhos que se confundiam em algazarra ensurdecedora, como um bando de passarinhos inconscientes. Simão e mais alguns discípulos começaram a repreender severamente os meninos, a fim de que não perdêssemos o encanto suave e doce das palavras do Mestre. Mas quando menos esperávamos, sentou-se ele na pedra costumeira e exclamou com indizível ternura: deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus lhes pertence. Houve então prodigioso, fantástico, né, silêncio entre os ouvintes de Cafarnaum e os peregrinos que haviam chegado de Corazim e Magdala, enquanto aqueles petis, aquelas crianças, trêfegos, né, eu já esqueci, irrequietos, acorriam ao seu regaço, ao colo, né, amoroso, beijando-lhe a túnica com indefinível alegria. Então, aqui tem um mapa, né? Eu vou aproveitar e mostrar agora uma coisinha legal desse programa que a gente está usando. Ó, Cafarnaum é aqui. Estão vendo as bolinhas aí?
Sim. Corazim, Magdala, Tiberíades e Nazaré. Então, Jesus estava aqui, né? Então, só para a gente se localizar no mapa, né, aonde estão cada uma das cidades. Muito. Muitas crianças eram enfermas que as mães conduziam às pregações do Lagro, para que se curassem das mazelas, dos problemas de mazelas antigas, ou de doenças consideradas incuráveis. O que me contas é de uma beleza edificante, exclamou Lívia, profundamente emocionada. Entretanto, possuindo à mão todos os recursos materiais, sinto que não poderei receber os altos benefícios do teu mestre. Então, né, ela estava naquele dilema, né? Ela tinha os recursos materiais, mas esses recursos materiais impediam acesso a esses recursos espirituais, né? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer, né? Vou até marcar isso aqui. Comentários sobre essa parte? É uma pena. Pode falar. Não, é o eterno dilema, né, entre a conveniência e os valores, né? Embora eu acho que pelos filhos, né, que é o caso, né, é que na época talvez, não sei se na época ou se isso tem época, pelos filhos você tinha que ter superado as conveniências e ter ido até Jesus para curar a sua filha, né? Aí a gente é uma discussão bem grande, né? O que é essa conveniência, né? Aí é o que acho que você falou, perfeito também. Não tem época para isso e aí depende de quanto aquela dor está sendo, né? O que está prevalecendo, né? Eu acho que esse é o ponto. Exatamente. Mais comentários? E é pena, senhora, porque muitas mulheres de posição o acompanham na cidade. Não somos apenas os mais humildes que comparecem às suas predicações, mas numerosas senhoras de destaque em Cafarnaum, esposas de funcionários de Herodes e de publicanos, assistem às lições carinhosas do lago, confundindo-se com os pobres e os escravos. E o profeta não desdenha a ninguém, a todos convida para o reino de Deus e sua justiça. Contrariamente a todos os enviados do céu que conhecemos, ele esquiva-se dos favorecidos da sorte, para manter relações com as criaturas mais infelizes, considerando a todos como irmãos muito amados do seu coração. Jesus, num momento, falou que era mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Quando ele fala que esse camelo, né? Aí eles dizem que, né, os estudiosos aí da Bíblia, né, que o aramaico era uma língua com poucas palavras, assim, era uma língua relativamente pobre. Ela tinha cerca de 10.000 palavras. A gente, na língua portuguesa, tem, dizem que em torno de 300.000. Só verbos terminados em ar, né, na primeira conjugação, são cerca de 10.000.
Só para vocês terem uma comparação, né? Então era uma língua assim mais pobre, e aí você tem que usar a mesma palavra com mais sentidos, né? E um desses sentidos para camelo, né, que eles dizem, é que seria uma corda feita de pelos de camelo, né? Então, quando ele fala que era mais fácil você passar um camelo, né, no sentido dessa corda, né, feito de pelos de camelo. Passar um camelo por um buraco de uma agulha, que é super difícil, passar uma corda num buraco de uma agulha, né, do que entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Não que o reino dos céus esteja fechado para eles, porque as pessoas ricas, né, têm tempo só para as conveniências, não tem tempo para os valores, né? Elas não têm tempo para buscar essas outras questões mais ligadas à espiritualidade, né? Elas não têm tempo para acordar cedo, como a gente já brincou algumas vezes nessas nossas reuniões, e acordar cedo no sábado para perder o sono durante a semana toda, dessas coisas que a gente fala aqui, né? Que tudo que eu fazia antes era certo, agora já não é mais, né? Como a gente já discutiu isso várias vezes, né? Eu acho que é isso, eles têm, o tempo deles é dedicado a ganhar mais dinheiro, a ter uma posição melhor na sociedade, né? A se mostrar nas suas festas, nas suas confraternizações, né? Eles não têm tempo para essas coisas, por isso que Jesus falou que é difícil que eles entrem no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus está dentro da gente. Enquanto a gente não decidir procurá-lo, a gente não vai encontrar. Comentários? Então, o pedido de Flávia. Flávia era a filha dele, né? Angélica, você quer falar? Lívia escutava a palavra da serva com atenção e embevecimento, né? Estava num estado diferente, né? A figura daquele homem, famoso e bom, exercia atração singular no seu espírito. E enquanto seus grandes olhos expressavam o maior interesse pelas narrações encantadoras e simples da serva leal, não reparavam ambas que a doentinha as acompanhava com aguçada, né, com uma grande, muito indo direto, né, ao ponto, né, aguçada curiosidade, característica das almas infantis, não obstante a febre que lhe devorava o organismo. Neste momento, o senador, após as despedidas de Sulpício, busca o apartamento da pequena enferma, satisfazendo a ansiedade paternal. Diante dele, calam-se as duas mulheres, entregando-se tão somente aos afazeres que as retinham junto ao leito da pequenina, agora gemendo dolorosamente. Públio Lentulus debruçou-se sobre o leito da filha, com os olhos rasos de pranto. Brincou com as mãozinhas mirradas, né, meio atrofiadas e feridas, fazendo-lhe festas, com o coração tocado de infinita amargura. Filhinha, que queres hoje para dormir melhor? Perguntou a voz estrangulada, arrancando lágrimas dos olhos de Lívia. Comprar-te-ei muitos brinquedos e muitas novidades. Dize ao papai o que desejas. Copioso, abundante suor empastava, né? Ficava tudo meio virando uma pasta, né? As excrescências ulcerosas da doentinha, né? Então
fazia as feridas ficarem, né, com um aspecto feio, né, que deixava transparecer angustiosa ansiedade. Notava-se-lhe grande esforço, como se estivesse realizando o impossível para responder à pergunta paterna. Fala, filhinha, murmurava Públio, sufocado, observando-lhe o desejo de expressar qualquer resposta. Buscarei tudo o que quiseres, mandarei a Roma um portador, especialmente para trazer todos os teus brinquedos. Ao cabo de visível esforço, pôde a pequenina murmurar com voz cansada e quase imperceptível: Papai, eu quero o profeta de Nazaré. O senador baixou os olhos, humilhado e confundido em face do imprevisto daquela resposta, enquanto Lívia e Ana, como se fossem tocadas por força invisível e misteriosa, pelo inopinado, pelo inesperado da cena, escondiam o rosto, inundado de pranto. A menina estava lá, né, a Flávia, estava lá com muita febre, talvez com muita dor, né? Mas ela estava consciente de tudo que estava sendo dito, né? Ela acompanhou atentamente a conversa da Lívia e da Ana, né? Ela acompanhou que a mãe dela gostaria de conhecer esse profeta, né? Essa pessoa que estava ajudando tantas outras, e que o pai dela provavelmente não permitiria, né? Então, aí, com uma coincidência, né? No momento anterior, o pai estava conversando sobre Jesus, né? Primeiro tendo aquele relato do sulpício, dizendo que tinha um não sei o que, de quando você se aproximava desse profeta, né? Você era envolto por vibrações, por sentimentos diferentes, né? Que, como a gente até falou lá na questão da fé, né? A gente só tem o sentimento nesse primeiro momento, a gente não consegue nem raciocinar o que a gente tá, por isso que é o não sei o que, né? E aí ele estava tocado com essas emoções. Aí naquele primeiro momento ele foi perguntado se ele queria conhecer, ele falou não posso, né? Então volta aquela razão ligada às conveniências, né? E os sentimentos ligados aos valores, né? Aí a gente vai ter que dar um jeito, né, de unir isso, né? Ou seja, a hora que a gente conseguir se livrar das conveniências, a gente vai conseguir fazer com que os valores, né, e as emoções tenham a razão também, né? Porque atualmente a gente tem a razão ligada às conveniências, então a gente tem que se libertar dessas conveniências para trazer a razão para tudo isso, né? E a forma com que Deus está ajudando a gente, né, como a gente falou lá naquela questão da fé, né, que eu li naquele texto, é fazer com que essas coisas acontecessem, né, no lugar, no momento oportuno, né? Eu falei de conveniência porque tem uma frase da Joana de Ângeles, né, que fala que coincidência é quando as coisas acontecem
a discreta presença de Deus faz as coisas acontecerem no momento certo, né? No momento em que aquilo é mais importante, né? Então, quando eu brinquei da coincidência, foi por isso. Foi essa mão de Deus nos ajudando a tomar as coisas, né? A menina poderia ter, não, estou muito cansada, não vou pedir isso, não quero que meu pai brigue com a minha mãe. Ela podia ter tido isso, mas tudo foi preparado para ela, né? Então, você tem todo o seu, criou o seu ambiente, agora tinha que ela tomar atitude, que era verbalizar esse pedido para o pai. Se ela tivesse tomado uma atitude diferente, né? Aquela ajuda que ela recebeu talvez não tivesse essa solução para ela. Então, acho que isso que é uma coisa importante também, né? A gente começa, quando a gente vai raciocinando com a fé, a gente percebe que a fé não vai trazer, só a fé não vai trazer o que a gente quer. A gente precisa também do nosso esforço, da nossa vontade em fazer aquilo. Porque uma coisa que para Jesus, para Deus, é muito importante é o nosso livre-arbítrio. A gente só vai fazer as coisas que a gente quiser, no momento que a gente quiser. Então, enquanto a gente não quiser fazer aquilo, ninguém vai nos obrigar a isso. Esse é o ponto. Vou parar de falar um pouquinho e escutar vocês aí, que acho que devem ter várias pessoas querendo fazer comentários também. Ninguém? Então tá bom. Então vou continuar. Paulo, Oi, pode falar. Realmente esse trecho que foi lido tem muito a ver com aquele texto que você trouxe sobre a fé, né? Sobre raciocinar e o sentimento, né? E é a pura verdade. A hora que você começou a ler, eu voltei a um episódio da minha vida, de 2003, onde foi a primeira vez que a minha mãe ficou enferma, e o meu desespero foi tal, porque uma mulher que não se queixava nem de dor de cabeça e parar numa UTI, e com um diagnóstico médico tão negativo, aquilo estava me levando ao desespero. E apesar de que naquela época eu apenas era uma católica apostólica romana, não muito praticante, eu me vi num desespero tão grande que eu me socorri através de todos os meus conhecidos, independente de qual era a crença ou a religião que eles seguiam, e implorava a cada um deles e eles pedissem auxílio a Deus para a cura da minha mãe. Essa hora, a minha fé era pura emoção, né? E não me importava se não era aquela religião que eu segui a vida inteira, que a minha família me apresentou, né? O que me importava era ver a cura da minha mãe. E eu ia ser eternamente grata. E sou eternamente grata porque houve essa cura de fato. E anos mais tarde, quando aconteceu o desencarne da minha mãe, pela dor eu fui movida a procurar um esclarecimento, um entendimento. Quer dizer, colocar o raciocínio em prática realmente. E foi a hora que eu busquei o Grupo Noel. Então, é bem esse momento da Lívia, a Ana e o Público
com a filhinha. Eles tinham a crença nos deuses dele, com exceção da Ana, né? Nos deuses romanos, né? A Ana estava mudando para a crença do profeta de Nazaré, né? E a menina, que ainda era tão novinha, que seguia os preceitos da família, só de ouvir os comentários da Lívia e da Ana, que outras mulheres encontraram cura para a filha, ela também foi tocada, porque ela queria ser curada. E se essa cura viesse do profeta de Nazaré, ela queria que o pai disse isso para ela. Então, vai além dos preceitos, olha só. A menina foi além dos ensinamentos que ela recebeu da família, né? Do conceito de religião, de fé. Se a cura estivesse no profeta de Nazaré, ela queria que os pais fossem buscar isso para ela, para aliviá-la. É isso. Obrigado. Angélica, você queria fazer comentários? Isso me remeteu a justamente aquela parte do texto que você leu sobre a fé, né, Paulo? Que a fé não tem a ver com a religiosidade, né? Ela é muito maior do que isso, né? E acho que por isso que chega um momento que supera todas as coisas que nós aprendemos e a gente passa justamente para esse período de questionamento, né? E eu acho que esqueci o nome da filha do Públio. A filha do Públio, acho que ela escuta essas coisas, né? Ela escuta falando sobre Jesus e o quanto isso toca ela. Eu fiquei pensando que não necessariamente porque ela está pensando em cura, mas às vezes as palavras nos tocam de uma maneira que nos gera uma curiosidade, né? Da gente querer entender isso, né? Eu fico pensando que quando eu comecei a conhecer pessoas que tinham esse entendimento do espiritismo, né, eu me senti dessa forma, assim, isso me despertou uma curiosidade. Eu pensei assim, nossa, que interessante, eu não conhecia. E isso me moveu a querer conhecer mais, porque era uma faceta dentro da fé que eu desconhecia, né? Então, eu acho que no nosso caminhar aí nesse processo de fé, de entendimento até da nossa própria fé, a gente passa por esses momentos, né? Coisas que às vezes nos surpreendem e me faz pensar assim, o quanto a palavra tem poder, né? Porque isso, a palavra pode nos mobilizar por uma coisa boa, né? Ou não, mas o quanto a gente é responsável pelo que nós falamos, pelo que nós propagamos e a forma como nós fazemos isso, né? Porque a gente é responsável também pelas coisas que nós divulgamos através da palavra, através da escrita, que seja, às vezes, até numa rede social, né? Porque isso, de certa forma, afeta pessoas, né? Então, me faz questionar sobre essa nossa responsabilidade da palavra e o quanto isso toca as pessoas, né? Quanto isso mobiliza as pessoas e, às vezes, mobiliza justamente as pessoas para elas também fazerem esse questionamento, né? E também ajudar no desenvolvimento desse raciocínio, desse entendimento dos sentimentos, né? Dos questionamentos dos valores morais. Então, acho que é muito importante, né? Nosso papel, o quanto de responsabilidade nós temos em atitudes tão simples, né? A gente tem um automatismo tão grande no nosso falar, né? E até nisso a gente tem que se questionar e tem que, acho que, entender o quão é importante as coisas que nós verbalizamos também, ou a forma como nós nos comunicamos.
seja pela escrita, seja pelas redes sociais ou pela própria palavra. Obrigado. Mais comentários? Fabiana, você abriu o microfone uma hora, foi só sem querer? Ou você queria falar? Mais comentários? Pessoal, então eu vou encerrar aqui, que esse é o final do capítulo 4, e a gente começa na próxima aula, né, na próxima nosso encontro, né, com esse encontro, né, que vai ser um capítulo delicioso da gente fazer aí, que é o encontro efetivamente com Jesus. Tá bom?